Olá para você que nos acompanha em mais uma edição do Abstract. E nessa edição nós conversamos com o reitor da Unidave, professor Alcir Teixeira. Professor Alcir, obrigada pela sua participação aqui. E é uma participação especial porque essa edição celebra os 58 anos da Unidave e o professor Alcir está aqui, para falar um pouco das ações, que foram desenvolvidas não apenas no último ano, mas nos últimos 4 anos e meio, já que este é o primeiro ano da segunda gestão do professor e da professora Patrícia, e também falar um pouquinho aí de quais são as perspectivas para os próximos anos. Professor Alcir, seja bem-vindo aqui ao nosso Abstract. Muito obrigado, Rafa. Boa tarde a toda a nossa comunidade acadêmica. E dizer que sempre é uma satisfação muito grande, uma alegria imensa a gente poder ter esse momento para poder falar um pouco da Unidave, da nossa perspectiva também, para que todo o nosso público, que é influenciado pela Unidave, que influencia a Unidave também, possa estar a par com bastante transparência das nossas ações. Muito obrigado pela essa oportunidade. Professor Alcir, são 58 anos e todo mês de julho, quando se aproxima a data de celebrar o aniversário da Unidave, é importante que a gente lembre que foi uma história construída por muitas mãos, então muitos professores, colaboradores. O senhor tem uma longa história também aqui, foi professor, é egresso daqui, professor, coordenador de curso, pró-reitor. Qual é o sentimento em celebrar mais um ano de existência da Unidave e agora, nos 58 anos, estando à frente da instituição como reitor? É um momento bastante emocionante, porque eu convivo com a Unidave desde 1972, ela tinha, então, 5 anos. Então, dos 58 anos, que ela aniversaria agora, no dia 7, eu tenho 53 deles convivendo com a Unidave, porque eu sou egresso daqui, eu estudei aqui administração, de 72 a 75, depois eu voltei a lecionar de 83 a 90, e saí e voltei em 2007 novamente, e estou aqui até hoje. Então, acompanhei bastante a história da Unidave, desde o princípio, quando iniciou no subsolo lá do Dom Bosco. Lá eu fazia o técnico de contabilidade, e eu tinha meus amigos que vinham também lá de Pouso Redondo, que eu vinha de carona com eles. Era interessante que eu subia, o andar de cima era o técnico de contabilidade do Colégio Dom Bosco, e a administração começou no subsolo. Então, eu achava até estranho, porque o curso superior estava no subsolo, mas era a condição que tinha para iniciar. Então, passaram-se esses 58 anos, a gente tem muito que agradecer quem nos precedeu, teve pessoas importantes, e um trabalho abnegado, sempre zelando para que a Unidave fosse uma instituição de ensino superior séria e que viesse realmente cumprir com a sua missão, que era o desenvolvimento da região, não só daqui, da região do Alto Vale, com abrangência um pouco mais além do Alto Vale. Então, foi o primeiro curso que veio, na época, de administração de empresa para o Rio do Sul, interiorizando o ensino superior, que estava, por sua vez, na capital, e tinha iniciado uma outra universidade também, em Itajaí, Joinville, E para Rio do Sul até foi o primeiro curso de administração de empresa fora da capital, foi aqui em Rio do Sul que iniciou a administração aqui na Unidade. Então, nós temos um trabalho intenso de gestores, principalmente de professores, e os alunos que, sobretudo, confiaram na missão que foi impregnada na época, e com o tempo ela foi se consolidando. Então, hoje nós temos também a comemorar de uma forma bastante mais tranquila e com a felicidade redobrada que nós temos um time de muita garra, muito comprometido, muito engajado, e eu diria também muito alinhado ao nosso foco. Então, nós viemos nessas últimas gestões, já com a anterior, que eu fiz parte com o professor Célio como vice-reitor, pró-reitor de administração, nós tivemos essa convivência bastante grande de um modelo novo de gestão. Quando começou a ser implementada uma liderança servidora, eu diria, é aquela que você leva as pessoas no coração, não leva as pessoas nas costas. Então, você procura fazer com que elas caminhem com as próprias pernas, com que elas tenham liberdade de inovar, sem medo de errar. E essa abertura sempre propiciou a Unidave a acompanhar a evolução do tempo.
teve que inovar muito, teve que se reinventar muito, e isso só faz através das pessoas, quando as pessoas se engajam. Então, todos os desafios, principalmente desse período de 8 anos na gestão anterior e nessa que está agora, eu tenho assim essa felicidade imensa de ter um time fantástico. Nós temos pessoas maravilhosas na condução e temos pessoas maravilhosas no corpo docente que procuram se qualificar para oferecer um ensino superior, de qualidade superior. Então, isso tudo faz com que o resultado lá na ponta ele venha ao encontro das necessidades do setor produtivo e venha a necessidade para o aluno também, que ele entre, ele se habilita para ir para esse mercado com as competências que esse mercado profissional requer. Professor Alcir, o professor tem essa longa história com a Unidave, certamente, quando chegou a vez de assumir como reitor, tinha seus projetos, suas perspectivas, e aí pegou, enfrentou muitos desafios, pandemia, enchente, fora todos os desafios atrelados à educação, como a saída de um sistema estadual para o federal. E a sorte, que nós tínhamos um gestor, à frente da Unidave, como um senhor com experiência na administração. Como foi, para um professor, para o gestor, com tantas expectativas, se deparar, com tantos desafios, e todos eles foram superados, Como foi para o senhor, então, enfrentar esses desafios? Eu sempre comento com a professora Patrícia, que é a nossa vice-reitora e pró-reitora de administração, às vezes também o professor Charles, que é o nosso pró-reitor de pesquisa, extensão e inovação, e o professor Meran, que é o pró-reitor de administração. Sempre comento com eles dessas dificuldades que nós tivemos, que foram muitas, mas a convivência na iniciativa privada, que eu desde os 18 anos, quando me formei em contabilidade, naquela época o contador, ele já era praticamente um gerente administrativo e financeiro das organizações. Isso me deu a cancha muito grande, e sempre tive uma vocação muito forte nessa área de finanças. E uma universidade ela precisa ter bem definido a tríade, que é o ensino, a pesquisa no âmbito da iniciação científica, num trabalho mais investigativo, e também da extensão. Então, precisa acrescer também gestão nessa tríade para que ela tenha sucesso. Então, nós nos reinventamos, nós fomos premiados na primeira gestão, veio logo de cara todo o nosso planejamento que tínhamos feito para os 4 anos, nós tivemos que refazer assim do dia para a noite também e procurar assim, uma saída rápida. Nós tínhamos que tomar decisão rapidamente para amanhã, às vezes durante o dia, porque nada estava bem definido, tinha que tomar 3 decisões durante o dia e a gente não podia se encontrar pessoalmente, Então, era tudo online e fizemos alguns encontros assim também. Nós sentávamos na distância, cada canto da sala sentava um, bem distante, para que a gente pudesse trocar alguma ideia pessoal de como superar esse momento. Mas nós tivemos, como você colocou bem, veio aliado a isso, veio a necessidade de você também aderir ao sistema federal como exigência, Então, foi praticamente imposto essa necessidade. Isso requer toda uma reestruturação da empresa no todo e, principalmente, no aspecto pedagógico. Foi aí a professora Patrícia entrando nova, e é uma guerreira também. Ela assumiu com muito afinco, essa decisão. Veio o aspecto de você trabalhar online. Nós tínhamos uma experiência já do Google for Education, já da gestão anterior ainda, que nós vimos já com a experiência com o professor. Então, tivemos que nos adaptar a esse estilo rapidamente. Tivemos que refazer todas as nossas matrizes curricular para um sistema híbrido, porque não funcionava mais tudo presencialmente e nem tudo em AD, alguma coisa tinha que no ano seguinte, como aconteceu em 2021, e assim envolveu o professor Charles na área de pesquisa, na área de extensão, o professor Meran, que também estava assumindo, não tinha experiência em gestão, tinha como coordenador de curso, que dá uma cancha bastante grande, mas era um desafio na PROAD, porque você tem que olhar o todo e não somente um curso,
e nós estávamos assim crescendo fisicamente, e nós vimos em 2020, numa gestão que houve o decréscimo do número de alunos desde 2015, com a extinção do FIES. E o nosso objetivo era segurar, frear essa evasão que nós tínhamos de aluno nessa migração para o sistema EAD, e o EAD pegando cada vez mais força em função da própria Covid. Então, como nós vamos manter, porque a essência da Unidade sempre foi o ensino presencial, porque nós percebemos uma diferença, quer queira, quer não queira, o diploma tem o mesmo valor, tanto no EAD quanto no presencial, mas tinha algumas incongruências assim, que nós não concordávamos na Unidade em toda a sua história, porque, você veja, no ensino presencial você tem que ter 75% de presença, né? E tem que ter a aprovação. E no ensino em EAD não exige presença, porque é EAD. E nós entendíamos que a formação ela não é a mesma, porque a presencial supõe que você tem muita aula prática. Então, essas aulas práticas que o aluno aprende, ele aprende na teoria o porquê das coisas, deve se aprofundar nisso. Mas de como fazer é colocando a mão na massa. E a gente sempre entendeu que essas práticas, muito laboratório, essa convivência que existe entre os alunos, essa troca de experiência com os professores, é que vai fazer com que ele adquira cada vez mais as competências que é formada pelo conhecimento, pela habilidade e pela atitude, que é o famoso chá. Então, isso tomou conta hoje, os nossos cursos foram todos adaptados às nossas matrizes, um trabalho feito na Proem intenso, um trabalho feito para levar a Unidade também a se aproximar mais da força de trabalho do setor produtivo, para ir ao encontro das verdadeiras necessidades das empresas e das organizações, sejam elas públicas ou privadas, e também o avanço da tecnologia, que exigiu um esforço bastante grande, que nós temos hoje um foco assim, primordial, que é essas condições, não é o letramento digital, mas é a inserção, como sempre houve. Desde a era primária que nós tivemos, né, a inserção da máquina, ela é uma tecnologia que vem. E, aliado hoje às mídias digitais, diz que a tecnologia está no cérebro do homem, né? E as mídias é tudo que você usa para fazer uma integração perfeita dessa tecnologia no seu dia a dia, na sua profissão. Então, nós tivemos esse desafio, sim, uma atrás da outra, até de ciclone tivemos, Rafa, né? Eu disse, poxa, e ainda para encerrar o nosso mandato, tivemos no ano passado, os primeiros 4 anos, as enchentes que foram devastadoras. Então, isso também, a minha experiência, eu acho que ajudou um pouco, no sentido de que eu tinha passado as 2 enchentes de 83 e 84, aí logo depois que eu vim para cá morar, que eu fiquei uns 10 anos fora, não tinha dado enchente, logo que eu voltei já começou a aparecer enchente de novo, e encerramos esse período agora, mas não deixamos em momento algum de investir, de acreditar e de crescer. Isso nós fizemos. Então, tem toda uma sequência que, durante a nossa conversa, a gente vai colocando assim. O professor Alcir, e todos esses desafios certamente foram enfrentados também porque a Unidade é fruto, né, de um planejamento estratégico, né? Então, esses desafios vêm, mas é importante, né, lembrar que a Unidade tem um planejamento estratégico e é por isso que, mesmo com 58 anos, ela está, assim, bonita, sim, inteirona. Né? Sim, nós começamos o planejamento estratégico lá em 2012 e também o acompanhamento as métricas para acompanhar o planejamento estratégico, que era o Balance Scorecard, que é o BSC. Então, foi implantado em 2011, ele vem sendo aperfeiçoado, porque todo planejamento ele tem que ser dinâmico e flexível também, porque você tem que se ajustar rapidamente conforme os cenários vão se deslumbrando. E nós trabalhamos com o nosso planejamento estratégico, onde nós temos as estratégias e as ações, os objetivos e as metas, tudo alinhado ao PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, nós temos tudo alinhado
desde a exigência legal que tem que ser cumprida perante os órgãos reguladores também, e dentro disso nós alinhamos todas as áreas. E o centro desse planejamento estratégico nosso é o aluno e a sociedade. É para ele que existe a instituição. Então, todas as nossas ações elas convergem no sucesso do aluno, no nosso planejamento. Porque o sucesso da instituição só acontece se o aluno for bem-sucedido. E o aluno ele é bem-sucedido se ele tem uma boa formação. E uma boa formação passa por uma série de fatores que elas têm que estar inseridas na cultura da instituição. A cultura da instituição ela tem que interagir com a cultura do local onde ela está e da região onde ela está estabelecida. Por isso, o desenvolvimento regional. Então, nós procuramos sempre adequar as nossas matrizes curriculares para atender às demandas locais. E somente agora que nós estamos alcançando as áreas das ciências que a nossa região requer que sejam trabalhadas, que é a área das ciências agrárias, que estava faltando. Estamos complementando também a área de saúde, também, que é muito importante, porque, além de tudo, é o que faz levar uma estrutura, uma nação para frente, ela passa pela educação. Mas a educação tem que atender essas áreas que são fundamentais para esse crescimento da região onde ela está inserida. E é isso, né? A Unidave faz todo esse planejamento, mas sempre pensando nessa formação, para que o aluno saia daqui sentindo-se capaz, né, de atuar onde ele queira atuar, e que ele também encontre no mercado de trabalho, né, atividades, né, em que ele possa desenvolver, né, todo o seu potencial. E a Unidave sempre está preocupada com isso, né, seu auxílio, oferecer uma educação transformadora e aliar toda essa tradição, esse legado que tem a inovação e as necessidades do mundo contemporâneo. Isso, você colocou muito bem. Nós chamamos ela porque ela é uma instituição que pertence à CAF, que está também, completou agora, no início de maio, dia 2 de maio, 50 anos. A Unidave é uma instituição que ajudou a fundar a CAF, que ela é a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, que são as mantenedoras que constituem a CAF. A mantenedora da Unidave, que é a Fundação Unidave, que tem, casualmente, o seu presidente, que é o reitor também, que é a mantenedora da mantida, que é a Unidave. Então a gente vem trabalhando em 3 pontos que são fundamentais, assim, porque em primeiro ponto, é o sucesso do aluno como um foco, né? Mas as ações principais para você conseguir êxito nessa missão, nessa jornada que é desafiadora, o primeiro ponto que tem é que você tenha que ter as condições físicas de laboratórios, com as tecnologias também, e que você tenha professor qualificado para você sair com um curso bom. Então, a Unidave não deixou em momento algum, e estamos, inclusive, priorizando agora para avançar mais na questão da tecnologia, para que não haja dúvida para nenhum professor e nenhum aluno que ela é indispensável para que você seja mais eficaz, seja mais produtivo, para que você interaja mais rapidamente e aprenda mais rapidamente e mais objetivamente também. Então, esse é o primeiro ponto que a Unidave nunca deixou de fazer, sempre esteve investindo, né? E, principalmente, o segundo ponto, que é a capacitação docente. Você consegue ter uma formação de qualidade se você tem professor qualificado. Você consegue fazer com que o aluno adquira as competências e as habilidades necessárias, habilidades técnicas, habilidades socioemocionais, se você tem também o professor preparado com essas competências e essas habilidades. Então, ela tem investido desde muitos anos, isso está no DNA da Unidave, investir na formação docente desde que ela iniciou, há 58 anos atrás, porque não tinha profissional formado o suficiente aqui na região. E ela vem fazendo isso continuadamente, capacitando professores hoje, estrito sensu, mestrado e doutorado, para que esse aluno seja melhor elaborado, que possa propiciar essa educação transformadora.
que ela venha transformar a vida desse aluno. Quando ele entra aqui, ele entra de um jeito, quando ele sai totalmente modificado, no bom sentido, acumulando muito conhecimento, muita habilidade, muita troca de experiência do corpo docente. Por isso, nossos professores, eles praticamente estão no mercado de trabalho. Então, estão acompanhando o dia a dia e sabem também o que precisa. E o que nós estamos fazendo agora com uma força assim, muito forte também, é a aproximação dessas empresas, uma interação maior. Para ter desenvolvimento, as empresas, o setor produtivo, no geral, no todo, ele tem que ir bem. E ela perpassa pelo conhecimento. Não existe nação nenhuma que cresça sem passar pelo conhecimento como base primordial. Ela é mandatória, eu acho que o conhecimento é mandatório como número um, com a prioridade talvez número um, para a formação de pessoas que se transformam e que venham a transformar também a sociedade. Então, como perspectiva grande que nós temos é justamente isso, é não perder o olhar sobre as ações que são indispensáveis, a inovação. A Unidade ela é protagonista desde a sua origem, porque ela tem um corpo, um corpo de colaboradores, tanto docente quanto administrativo, que tem isso na veia, essa vontade de inovar, de fazer as coisas. Então, protagonista, ela é inovadora, né? E ela procura sempre ir ao encontro, a todo momento, daquilo que é necessário. E eu diria que hoje, Rafa, se uma instituição ela não pensar e se reinventar cotidianamente, ela cai no ostracismo, ela perde o bonde da história, como se diz. E depois de você perder esse time, para você recuperar de novo é muito difícil, porque as coisas acontecem com uma rapidez muito maior. Diz que a única certeza que nós temos nas nossas ações é que as mudanças elas vão acontecer sempre e cada vez mais rápida. E muitas delas com impacto ainda maior, que você precisa se reinventar muito rapidamente e procurar que as suas decisões sejam as mais assertivas possíveis. E você só consegue fazer isso com gente qualificada. Então, ela é constituída de pessoas e para as pessoas. Então, tem que ter esse olhar, tem que gostar de gente, gostar muito, olhar nos olhos, né? E já não é aquela primeira impressão que fica, já de empatia, é aquele brilho nos olhos para você fazer com que isso reverbere lá fora também, na sociedade. Dá para sentir, né, pela sua fala, esse cuidado, né, essa vocação que a Unidade tem em cuidar das pessoas, né? Então, ela se preocupa com a formação do aluno, ela se preocupa com a formação do seu professor, se preocupa também com o bem-estar, né, dos seus colaboradores. Mas, além de olhar para dentro, ela também está olhando para fora, né? O que está acontecendo na região? O que a região precisa de nós? E acho que a ação importante da gestão de vocês é isso, o professor até mencionou antes, é aproximar a iniciativa pública, a iniciativa privada. Então, a Unidade, ela sempre teve esse caráter, né, regional muito forte, mas acho que isso nos últimos anos vem se evidenciando, até mesmo com os cursos da saúde, né, com a inserção dos nossos acadêmicos e professores ainda mais na comunidade, mas vocês têm se preocupado em aproximar, em oferecer o nosso conhecimento para o setor produtivo regional, mas também, né, a querer aprender com, né, esses profissionais que estão aqui na região. É isso, né, professor Auxílio? É isso. Nós não tínhamos esse olhar, talvez, de fora para dentro, né? Pelas próprias instituições, as organizações, elas talvez não viam a importância que tem uma universidade, principalmente numa região assim de uma população bastante resumida. Nós temos que ter aí 30 municípios para ter aí 330 mil habitantes, enquanto que Blumenau, só que é um município, tem 20% de mais habitantes quase que nós temos em 30 municípios. Então, hoje as empresas olham para a universidade na busca do conhecimento, ela vê que precisa crescer, e para crescer ela passa pelo conhecimento. Então, está havendo uma confiança maior e uma reciprocidade maior. As empresas também buscando que não adianta você querer lançar um curso, lançar conteúdo, uma matriz curricular, que ela não converse com as forças produtivas. Então, nós estamos procurando fazer muito, intensificando muito, isso sim, é acabar com essa dicotomia, um quer uma coisa e outro oferece outra.
Então, estamos sincronizando mais essas peças, é um trabalho demorado, isso mexe com a cultura, com a cabeça das pessoas, mas nós temos tido êxito, porque hoje a Unidade ela complementa muitas políticas sociais dos governos, seja ele municipal, estadual e federal. Nós estamos atuando em muitas áreas hoje, através do ensino, da iniciação científica, investigativa e da extensão. Nós estamos fazendo com que o aluno ele venha saber aqui o porquê e ele vai lá para fora, então, levar aquilo que ele aprendeu em sala de aula para se transferir em prática, em inovação, em empreendimento, em crescimento, para que gere riqueza também na sociedade. Diz que toda inovação ela só tem valor se gerar riqueza, isso é verdade. Às vezes a riqueza está imensurável porque você tem também o desenvolvimento da pessoa em si, até espiritualmente. Uma universidade hoje, nós só não pensamos profissionalmente, os cursos da área da saúde trabalham muito forte essa questão. Atrás da íris do olho não tem o cifrão do dinheiro, aquele S com 2 tracinhos da moeda, e sim ela tem a íris verdadeira, tem um ser humano atrás daquilo, desse olhar. Então, nós temos procurado muito forte fazer isso, com simplicidade, com humildade. Nós procuramos fazer assim de forma empática, procuramos até a compaixão, ir além, né? Procurar entender o que as pessoas também querem, né? O encontro da necessidade e, às vezes, no olhar, começar a ler um pouco o que a pessoa pensa, como você pode construir uma universidade melhor, cursos melhores, profissões melhores, habilitar esse aluno para que ele seja um resolvedor de problemas, que ele saiba desenvolver projetos criativos, inovadores, que ele vai estar preparado não somente para o hoje, quanto para o amanhã e para o futuro, porque ele vai ter condições de, por si só, adquirir autonomia de aprendizado, e essa autonomia vai fazer com que ele comece a gostar. É que nem a matemática, eu tinha assim, um receio quando era bem jovem, né? Fui fazer o contador para não ter a matemática aplicada, para ter a matemática comercial, mas depois eu comecei a gostar da matemática porque eu aprendi. Então, quando a gente não aprende, a gente não tem muita afeição, né, pelo que está vendo. E depois nós queremos ver que o aluno ele entenda que a formação hoje ela é uma formação bastante ampla, nós chamamos de formação cidadã, né, que é a formação ampla, a formação plena das habilidades todas que ele requer, porque as habilidades técnicas, ela permite que você tenha o ingresso, digamos, na atividade profissional como empreendedor, ou mesmo se você quer gerenciar algum negócio, quer conduzir, quer ser um líder de algum negócio, então ela te permite você chegar lá. Mas a permanência você só vai conseguir se você tem essas habilidades para ser relevante, continuar relevante. E a universidade ela tem que ser relevante também. Então, é um trabalho diuturno que nós temos de reinventar, de trocar ideias, e, para isso, tem que ter um bom time. E nós temos um time de uma qualidade imensa. E nós sabemos, nós não usamos em lugar nenhum a palavra eu. Nós usamos o nós, porque somos nós que fazemos. E um depende do outro, nós interagimos bem, nós trabalhamos de forma cooperativa para um ajudar o outro, porque é dessa forma que você constrói. Ninguém faz as coisas sozinho. Então, esse olhar nós temos, com muita simplicidade, nós tratamos assim as pessoas todas em igualdade de gênero, qualquer raça, credo. Para nós não tem diferença, nós somos todos seres humanos e vamos procurar fazer sempre com que as pessoas se sintam bem, porque nós falamos que somos uma grande família, e uma grande família, nós temos uma grande casa, então, nós temos que cuidar bem dessa casa para que essa família se sinta muito bem aqui. E isso só acontece um ajudando o outro.
Professor Alcir, nessa última resposta, o senhor mencionou nessa preocupação que a Unidade tem em ser relevante, né, para as pessoas que estão Sim. aqui, para os seus alunos. Sim. E acho que vem dessa preocupação essa iniciativa de oferecer, em breve, né, microcertificações para que os alunos, né, no decorrer da vida, eles possam sempre fazer parte da Unidade. Então, se já fez a graduação, Sim. se já fez a pós, mas quer uma atualização, nós vamos oferecer, né, cursos de curta duração para que a pessoa sempre possa estar aqui e buscar aqui o que ela necessita para estar aí bem adequada ao mercado de trabalho. É isso? É isso. Essa é a chave. Nós estamos aí falando, né, o lifelong learning, né, que é o aprendizado ao longo da vida. E isso todos nós, Rafa, independentemente da profissão que exerça, ela tem que estar estudando perenemente. Ela tem que estar evoluindo, não pode parar no tempo. Então, essa possibilidade, ela permite que, às vezes, você não precisa de 4 anos, 5 anos para se atualizar, principalmente para quem já está formado. Ele pode fazer um curso de curta duração, com microcertificações, que permite ele se atualizar profissionalmente e continuar relevante no mercado e sempre motivado, sempre com brilho nos olhos. E a nação, a região, ela só vai crescer se você tiver as pessoas com esse querer, né? Eu quero, mas eu vou fazer também, eu vou colocar a mão na massa. Porque muitas vezes a gente tem a vontade, tem o querer, mas não executa. E isso que a gente quer incutir na cabeça das pessoas, que eles façam isso, mas todos os dias, acrescentando todo dia um ingrediente novo na receita de fazer as coisas, né? Seja no lado emocional, seja do lado profissional. Aprender uma palavra diferente num dia, isso já é muito importante. Então, nós estamos preparando para que o aluno aqui ele consiga usar os nossos laboratórios. Nós vamos querer disponibilizar, ao longo dos anos que virão ainda, com futuras gestões, que ele seja um ambiente para ser frequentado de segunda a segunda aqui. Hoje nós estamos até sábado com alguns cursos, mas laboratórios muito pouco. Às vezes o aluno não pode frequentar, ele precisa. Esse egresso, que o alumni, né? Então, ele também está egresso, ele não sabe se pode vir aqui, sempre aqui vai ser a casa dele. Nós nos sentimos tão bem quando um egresso vem aqui, vem à procura de alguma coisa, de um livro na biblioteca, de um laboratório, de uma troca de ideia com um colega ou com um professor. Então, isso é que engrandece, que mantém a instituição sempre viva. E esse olhar do aprendizado, nós estamos trabalhando muito forte, que esse é o caminho. O futuro passa pela formação continuada, não dá para parar no tempo. Você parou hoje, alguém está andando e já ultrapassa você com muita mais velocidade. Parece que o preparo é muito, muito maior, porque a tecnologia faz isso, né? Ela faz com que você avance mais rápido, aprenda mais rápido, né? Erre mais rápido, que corrija o erro mais rapidamente também. Professor Alcir, até o momento falamos aí das muitas ações, né, que já foram realizadas nesses 4 anos e meio. E agora, olhando para o futuro, né, quais são as perspectivas de curto, médio e longo prazo, tendo esse lema, né, que é consolidar, inovar e crescer para essa segunda gestão à frente da Unidade? Exatamente. Nós estamos hoje num trabalho de recuperar o status que nós tínhamos. Nós já chegamos lá. Aquilo que nós colocamos no planejamento para o quadriênio de 2020 a 2023, graças a Deus e o esforço de todos também, nós conseguimos superar a nossa expectativa. Mas há um crescimento bastante grande da nossa região, com um futuro bastante promissor. O que nós queremos é crescer ainda mais e consolidar esse espaço. Consolidar é fazer com que haja um reconhecimento da sociedade, que ela acredita que realmente o que você está fazendo vem ao encontro das características, das necessidades, das demandas da região. Então, quando ela é reconhecida pela sociedade, aí ela se dá ao luxo de dizer assim, poxa, que bom, realmente estou sendo reconhecido pelo que eu faço, isso é ótimo. Então, esse trabalho, nós estamos procurando a consolidação e o crescimento que nós buscamos no primeiro momento é de
conseguiu um market share, uma participação de mercado um pouco maior no Alto Vale, porque antigamente ela estava sozinha. Uns 20% dos alunado aqui da região estudar fora. E hoje ela tem aí perto de 20 competidores de players, né, que estão no mercado. Então, o que nós queremos é fazer, por ser comunitária, ser uma instituição sem fins lucrativos e ser da comunidade e para a comunidade, nós queremos que a sociedade como um todo entenda isso. Então, ela entendendo isso, ela vai descobrir que aqui é dela. A Unidade é da comunidade, por isso é a instituição comunitária, ela é da comunidade. E se elas fechassem as portas hoje, o patrimônio é da prefeitura municipal, assim como onde tem os campos também das prefeituras desses locais. Então, ela cumprindo com a missão que ela deve realmente executar com afinco, ela vai ter essa perenidade, nós esperamos. Mas a perenidade é quando você cresce até o perfil ideal. Ninguém quer tomar conta do mercado, muito pelo contrário. Mas nós achamos assim que estamos um pouco fora de peso e de altura, né? Precisamos crescer um pouco mais, adquirir um pouco mais de força também, e esse seria a perenidade. Depois seria você manter isso crescendo organicamente, conforme o crescimento populacional da região. Por isso ela tem investido, então, em todas as áreas. Você só cresce se você oferecer, em todas as áreas da ciência, do conhecimento, você ter como oferecer principalmente as competências e habilidades essenciais de cada área dessa. É isso que nós estamos apostando, que venha realmente ao encontro da sociedade, da comunidade. Professor Alcir, já estamos entrando aí na reta final do nosso bate-papo, passou rápido. Puxa, que rápido. Que mensagem o senhor gostaria de deixar, né, para quem nesses 58 anos já fez parte, ajudou a construir a história, quem confiou, né, a sua educação, o seu projeto de vida à instituição, e quem está hoje, né, confiando a sua vida, o seu futuro à universidade? Que mensagem o professor gostaria de deixar? Bem, eu gostaria de deixar inicialmente para o nosso corpo que nos colabora aqui, os docentes. Acreditem e invistam em si próprio, que ela tem a oportunidade de fazer, sejam relevantes no mercado, sejam profissionais e cidadãos altamente qualificados. Isso engrandece, te dá uma condição melhor de vida para a sua família, para tudo. Da mesma forma, para os nossos colaboradores administrativos, que sejam sempre essas pessoas acolhedoras, porque essa forma simpática, humilde e de acolher bem, isso fez com que a Unidade chegasse nos 58 anos e certamente irá fortalecer para a frente. E que os alunos aqui do Alto Vale acreditem. Nós somos avaliados externamente e internamente. Então, quando a gente fala que a gente está numa crescente de avaliação, de desempenho, de performance, é porque nós somos avaliados pelos órgãos externos. E a avaliação da Unidade coloca ela entre as melhores do Estado. Eu diria que entre as 10 melhores do Estado de Santa Catarina nós estamos. Aí você vai ver uma federal, vai ser uma UDESC, também estadual, que tem um padrão de qualidade, de excelência, por ter os cursos de tempo integral. E nós fazemos essa ginástica toda, às vezes, com curso em tempo parcial. Então, é muito difícil de você conciliar a necessidade de um aluno que trabalha o dia inteiro, chega aqui cansado e enfrentar mais 3 ou 4 horas de aula ainda à noite. Como que esse aluno vai absorver conhecimento, habilidade, né, para tomar uma atitude diferente? Então, eu diria assim, continue com esse esforço de procurar melhorar dia a dia, porque a nossa vida é assim. Nós temos que crescer um ponto de melhoria a cada dia. Não somos perfeitos. Não tenham medo de errar, errem e corrijam o erro com a mesma rapidez que cometeu o erro. E para os alunos que acreditem que eles estão numa instituição que tem um compromisso, uma responsabilidade imensa, porque ela não visa lucro. Ela não está aqui para ter resultado financeiro para remunerar algum tipo de investidor.
ela está aqui para reverter tudo aquilo que ela arrecada, que eventualmente tem um pouco de excesso, que reverte investimentos para contribuir no processo de ensino-aprendizado, na melhoria, nas condições físicas, para que o aluno se sinta também mais confortável de forma melhor, que acesse as tecnologias de uma forma melhor. E a sociedade como um todo, por acreditar na Unidade, eu diria assim que para o futuro, se você tiver essa relação de confiança, né? E a relação, eu diria sempre que o respeito, né? O respeito e ele aliado com a confiança, ele resulta no engajamento. O engajamento, então, o que faz crescer uma universidade é alunos. Nós não temos um crescimento populacional aqui do Alto Vale, talvez 1,6 filhos por mulher, né? Por mãe, né? Isso é muito pouco, precisaria talvez em torno de 2,1 filhos para poder dar conta só das pessoas que vão partindo, de recompor a população. Mas nós esperamos ainda um crescimento orgânico, que é um crescimento que dá conta desse crescimento populacional e a gente cresça mesmo que linearmente, não exponencialmente. Então, como mensagem, eu diria assim, para o Alto Vale todo, que acredite na Unidade. Nós estamos preocupados com o futuro, nós dormimos poucos, né? Nós olhamos longe. Eu sempre uso a metáfora da girafa, né? A girafa, ela enxerga longe. Nós temos que ter esse olhar sistêmico e, ao mesmo tempo, holístico do todo. Então, mas nunca deixar de tirar os pés do chão. Nós não temos asa para voar, eu sempre digo assim, né? Então, nós temos que entender que vamos crescendo, vamos consolidando e vamos em frente. E nós acreditamos, nós estamos investindo e estamos apostando em continuar a ser uma instituição de ensino superior comprometida com a região e que a região entenda que ela tem um papel fundamental nesse desenvolvimento. Você imagina se não tivesse a Unidade nesses 58 anos lá atrás, no momento de dificuldade. Hoje, talvez você tenha muitas instituições, mas não com o caráter que tem a Unidade, caráter que eu digo de comunidade. É nesse aspecto, né? Ela se caracteriza como instituição de ensino comunitário sem fins lucrativos, por isso é reconhecida hoje. Existem 3 categorias, da pública, da privada e da comunitária de ensino superior, que somos nós. Temos perspectivas muito boas pela frente, que o aluno não vai precisar, não, eu vou fazer esse curso lá em tal lugar. Eu sei que quando a gente é jovem, a gente quer sair de casa, quer morar fora. Mas já nos primeiros 6 meses já se arrepende, tem vontade imensa de voltar para casa e tem vergonha, às vezes, de falar para os pais, né? Então, fica 1, 2 anos, às vezes, sofrendo que não é necessário esse tipo de experiência hoje, se a vontade for de estudar. Nós queremos oferecer os cursos que vêm atender essa demanda necessária. É lógico que não vamos abarcar tudo isso, mas que sobra pouca oportunidade ou necessidade deles sair de casa, até para que fique, para que essa população também local não se reduza ainda mais. Porque aquele que estuda aqui, mora aqui, ele vai se reinventar os negócios, vai startar novos negócios, vai empreender aqui na região, e tudo isso vai contribuir para uma qualidade de vida muito melhor para todos. Professor Alcir, obrigada pela participação. As pessoas que passaram por aqui, que a gente encontra, sempre lembram, né, com muito carinho Sim. e orgulho da Unidade. Sim. E o senhor tem trabalhado para isso. Então, parabéns também pela sua dedicação à frente da gestão. Quem acompanha um pouquinho da rotina do senhor sabe que está sempre buscando parceria, sempre estudando, lendo, indicando livros, é um eterno aprendiz, né? Sim, e é esse o espírito que a gente quer que quem esteja aqui tenha e saia daqui, né? Sempre um curioso, né, e ávido por conhecimento. Obrigada, professor Alcir, né, por todo o seu empenho aí à frente da gestão. Vida longa à Unidade. Obrigada para você que nos acompanhou em mais um episódio do Abstract. E esse episódio completo você encontra no nosso canal do YouTube, Universo Unidade. Até o próximo!